E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa aula é muito especial, que nós acabamos de implementar uma abordagem estatística para complementar, né, uma abordagem estatística complementar para a projeção do nariz. E você só vai precisar fazer algumas pequenas adaptações para fazer essa projeção. Não vai alterar quase nada em relação à forma anterior, né, que a gente fazia, só baseado nessas duas aqui, que é a metodologia russa e a metodologia de Manchester. A diferença é o seguinte: no lugar de você agora traçar o nariz, a gente vai fazer uma etapa complementar, né, que consiste em clicar aqui, ó, em Nose Projection. Deixa eu só mostrar uma coisa interessante aqui, ó, que inicialmente nós temos três collections, que é a collection padrão, Anatomical Head e a Soft Tissue. Quando você adiciona aqui o Nose Projection, que é essa peça, que eu já vou explicar o objetivo dela, é criado aqui o Face Profile. E se você quiser, para deixar mais organizada a cena, você pode selecionar esses elementos que você tinha criado anteriormente, pressionar M e jogar no Face Profile. Assim, tudo que for relacionado à projeção do rosto vai ficar aqui nessa collection, deixando o trabalho mais organizado. Ok, uma vez que você importou, você vai pegar, vai mover até o limite aqui. Essa linha aqui, ó, esse fulcro tem que estar no limite aqui do nariz, ó, no limite maior aqui, tá bem aqui. E antes de prosseguir, você vai separar essas duas partes aqui, que a gente vai utilizar elas depois. E é interessante não rotacionar elas agora, né? Porque se você tiver um nariz muito rotacionado, você pode desalinhar muito em relação ao horizonte e ao alinhamento perpendicular e comprometer a projeção estatística. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em modo de edição, vou colocar aqui em Wire para ficar transparente, para ficar em Wire, né, não transparente. Seleciono esses dois elementos, pressiono P e deixo eles separadinhos aqui, ó. Beleza? Voltamos então para esse aqui, eu voltei para a visualização Solid, e aí eu faço uma rotação aqui, ó, para compatibilizar com essa projeção aqui. Beleza? Foi bem pouquinho, quase não precisou fazer nada, né? Mas é interessante sempre fazer com que esse ponto esteja aqui e esse alinhe bem no final ali do nariz, que seria aqui, ó. Tá? Não confunda com esse aqui, é esse aqui. Tá? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, entrar em modo de edição, trocar aqui para Edge, se não tiver. Se tiver assim, ó, em 1, você coloca no Vertex, você coloca aqui o Edge. E uma outra forma é você pressionar o 2 do teclado superior de número, né? Você tem o 1 que é o vértice, o 2 que é o Edge e o 3 que é o Face. Vamos deixar no 2. Então vou selecionar aqui, duplicar, Shift D. Isso tudo é básico, então não vou entrar em muitos detalhes. Shift D, ESC. P para separar. Ok, separei. Saio do modo de edição, seleciono essa linha que foi separada aqui, ó. Entro em modo de edição. E aí, ao entrar no modo de edição, eu vou trocar para vértice, tá? Vertex, selecionar esse pontinho aqui e mover até o limite superior ali, ó. Vocês vão ver até que ele ficou dentro do desvio padrão, um pouquinho fora, mas ainda dentro. Estatisticamente falando, pouca diferença. E aí eu vou duplicar esse carinha aqui, Shift D, duplicar ele, e vou dar um R, tá? E esse alinhamento aqui, ó, ele precisa estar compatível, esse alinhamento da rotação, ele vai estar mais ou menos aqui. Como eu sei que é ali? Porque, eu até posso deixar dentro do limite ali do desvio padrão, porque ele segue esse alinhamento aqui, ó, dessa projeção inferior. Esse carinha aqui, ó, esse aqui. Tá? Então veja que ele está bem alinhado com esse aqui, tá paralelo, né? Então esse é o alinhamento que a gente precisa. Se você quiser, você pode juntar os dois para ter a sua projeção, tipo esses dois aqui, ó, Ctrl J, juntei os dois. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar um elemento aqui com o Vertex, fazer uma pequena extrusão aqui com o e vou duplicar esse carinha aqui para o lado. Por que eu vou fazer isso? Porque essa metodologia, ela é, como eu disse, né, ela é complementar, então a gente utiliza a própria informação da abertura nasal para fazer a projeção do nariz. Então tem uma primeira projeção que tem o mesmo tamanho aqui, só que na maioria das vezes essa projeção ela é
mais ou menos 12% maior do que essa abertura aqui. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer é entrar em modo de edição, trocar aqui para Vertex, e vou medir quanto que tem daqui até aqui. Aonde que eu faço isso? Eu vou em View, vou em Measure Tools, vou em Show. Se você quiser deixar mais clarinho, para você ver melhor os números, você pode vir aqui em Configuration e trocar a cor para branco, né? Você pode deixar branco e aí fica mais fácil ver. Então eu selecionei esse vértice e vou fazer a medida Segment. Ele tem 34,55, seria 35, 12% mais ou menos, seria aqui 3,6. Vamos jogar, né? Então, Segment, ó, tá 2,9, tem que ser 3,6. Seria mais ou menos 3,6 aqui, ó. Tá? Então é o nariz que ele está indicando aqui ainda dentro de um... Nós temos dois desvios, né? Desvios padrão, um para cá e outro para lá. Então a gente vai fazer nesse desvio aqui. Vamos deixar dentro, porque estatisticamente falando, a chance maior é de estar dentro desse limite. Tá? Então, como que a gente faz o nariz? Ainda não vamos fazer, porque tem mais um detalhezinho que está faltando, que é aqui, ó. Selecionar esse objeto, deixa eu colocar aqui em Z, selecionar todos esses pontinhos e posicionar ele inferior a essa linha aqui, ó, a esse carinha aqui. Então ele tem que estar, ó, inferior a esse carinha aqui. Por quê? Porque isso aqui é estatisticamente a média, né, de distância e os desvios dessa distância. E o mesmo a gente vai fazer com esse elemento aqui, que é o de baixo. Eu vou pegar ele, selecionar, né, e vou posicionar ele na pontinha ali do Mid-Filtrum. Por quê? Porque em média tem esse deslocamento, a média, né, e tem os desvios também. Agora eu vou traçar o meu nariz. Eu vou entrar aqui em modo de edição e vou fazer a extrusão, ó. Fazer a extrusão, seguindo ali a indicação. Lembrando que esse ponto aqui, ó, é o pronasale, tá? É a distância máxima do nariz. Aqui eu já começo a entrar, ó. E eu posso continuar aqui a extrusão. Já vou explicar para vocês o que vai ser feito aqui. Eu vou parar aqui porque o objetivo é esse, né? É só fazer uma projeção do nariz. Não vou continuar porque até que está com os lábios um pouco abertos aqui. O objetivo é aqui. Então o que aconteceu? Aqui é o pronasale, ó. Tá vendo que ele está indicando que esse ponto é aqui, então tá certo, ó. O limite dele é aqui. Não tem problema passar um pouquinho, porque ainda está dentro da margem de erro. Aqui a gente fez no limite da margem, na margem de erro não, na verdade na distância média. Então eu posso selecionar aqui, até colocar um pouquinho para baixo se eu quiser. Vou deixar aqui, ó. Acho que aqui tá bom. E aqui também, como aqui embaixo ele já está nesse tamanho aqui, eu poderia até puxar um pouquinho para cá se eu quisesse, para ficar bem no limite, ó, do 4, tá? E ele pode ser tanto aqui, não necessariamente nessa rotação, seria mais ou menos isso aqui. Ele poderia ser isso. Ele poderia, aliás, isso aqui, né? Ele poderia ser isso aqui que eu fiz, poderia ser aqui ou poderia ser aqui. Por quê? Porque tem o desvio padrão. Eu vou manter ali, que parece um desenho mais coerente. E aí, uma vez que você finalizou, né, você pode voltar lá no Forensic on Blender. E uma vez que está finalizado, a gente cria a linha de tubo, né, e temos aqui o nariz projetado, seguindo as configurações estatísticas que nós utilizamos como base para essa projeção. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona. Você pode seguir com as aulas da forma padronizada. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que nós estamos à disposição para saná-la. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.